Sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que vocês irão assistir. Está começando mais um culto familiar. Agora, eu gostaria de saber quem gostaria de fazer a oração inicial hoje. Deixa comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, por mais um culto, Senhor, e queremos agradecer também por cada um que aqui está e cada um também que vai assistir. Nós queremos louvar o teu santo nome. E Deus, que tudo que acontecer aqui nessa noite ou nesse período seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai. Continua conosco na direção desse momento. É o que nós pedimos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora iremos iniciar com um louvor, né? E hoje quem irá louvar conosco é o Rony. Boa noite a todos. Que o Espírito Santo esteja nesse lugar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e pedir a Deus que eu diminua nesse momento, que os meus dedos e a minha voz sejam completamente governados por Deus, para que eu possa fazer uma adoração que suba aos céus com um aroma agradável para Deus. Porque mesmo tendo minhas imperfeições, eu vou fazer de coração e peço ao Senhor que o Senhor receba esse culto e receba esse louvor, Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor merecido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor merecido. Estamos nós aqui.
bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, graças a Deus. Amém. Agora, quem irá trazer a palavra hoje para nós é a Carol. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu agradeço aí também a presença de todos que estão aqui, que vão ouvir, e espero que Deus possa falar com todos nós, né? Comigo também, possa me guiar para trazer essa palavra aí para nós, né? Uma palavra que Deus tem usado para falar comigo ao longo dessa semana. E ela está lá no capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E é uma passagem bem difícil, bem complexa, bem rica, mas eu queria trazer uma aplicação bem objetiva e prática e direta para nós. E antes de a gente passar para a passagem, eu queria pedir duas coisas para você. Para você pensar primeiro, e depois vocês vão entender o porquê. Pensar numa pessoa que você admira, que você respeita, que você acha que merece honra, que você é um exemplo para você. Uma pessoa pode ser do seu trabalho, da sua família, da sua igreja, e que você pensasse em características bem objetivas dessa pessoa, características que você admira e que você pensa, eu queria ser como essa pessoa, nesse ponto. É uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa generosa, e você pensasse em atitudes, comportamentos, atos dessa pessoa que fazem você atribuir essas características a ela, né? Então, eu queria que você pensasse nisso, tivesse isso em mente, e também queria que você pensasse em alguma luta que está angustiando o seu coração hoje, algo que pode ser emocional, ou pode ser uma luta de saúde, alguma decisão difícil que você precisa tomar, enfim, qualquer coisa que você tenha orado e pedido a Deus e que talvez tenha tirado a sua paz, o seu sono, gerado ansiedade. Então, eu queria que você pensasse nessas duas coisas e a gente vai, então, para a nossa palavra, que está lá em Romanos 8, versículos 28 a 29. Então, eu vou colocar aqui para a gente ouvir. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa passagem, ela pode ser que seja conhecida aí de muitos. Esse capítulo 8 de Romanos é muito rico, ele vai falar de várias coisas, de Deus que entregou seu Filho por nós, do Senhor Jesus que se sacrificou por nós, obedeceu a Deus, e vai falar do Espírito Santo que nos ajuda na nossa salvação e na nossa santificação, né, na nossa vida com Deus. Mas nessa passagem a gente tem uma promessa, que todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas, mas para o bem de quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para a gente receber essa promessa, é muito bom, né, quando a palavra nos traz promessas e isso nos traz alegria, renova as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança. Mas a gente tem que pensar para quem que essa promessa é dirigida. E ela é dirigida para aqueles que amam a Deus. E quem são os que amam a Deus? Eu acho que essa passagem, ela também faz a gente ter um autoexame, a gente parar para pensar, será que eu amo a Deus? Claro que nenhum de nós ama a Deus plenamente, perfeitamente, né? E a gente sabe disso. Mas Jesus vai dizer para nós, não vai dar para a gente ler aqui todas as passagens aqui que eu vou mencionar, mas Jesus vai dizer para nós quem que é as pessoas que o amam. As pessoas que o amam são aquelas que aceitam e obedecem os seus mandamentos. Aquelas que ouvem e guardam a sua palavra, né? Aí em João 14, por exemplo, ele vai dizer isso, né? E vai dizer que nem todos, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, também vai dizer que nem todos que chamam Jesus de Senhor, Senhor, eles vão entrar no reino dos céus, né? Mas são aqueles fazem a vontade do Pai. E Jesus é o nosso maior exemplo, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Está lá em Colossenses, tá? Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele fala para os seus discípulos, né? Quem me vê o Pai. Né? Então, ele teve uma vida perfeita durante todos os 33 anos que ele teve aqui na Terra. Ele teve a morte. Por ele ter uma vida perfeita e sem pecado, ele não cometeu nenhum pecado, nenhum engano. Ele obedeceu a Deus em tudo. E ele, por isso, ele pode ser entregue, ele pode ser, né, Deus o aceitou como sacrifício pelos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores, então nós não temos nada a oferecer para Deus, né? Seria como oferecer um sacrifício que não está de acordo com a lei de Deus, né? E Jesus foi esse sacrifício perfeito, nosso Senhor Jesus.
E ele diz que a vontade, o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Tem um episódio lá no Evangelho do Apóstolo João que vai mostrar que os seus discípulos vão oferecer alimento para ele, e ele vai dizer, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então talvez você está assistindo aqui ao vivo, ou você está assistindo à noite, de repente você ainda não jantou, e você está com fome, você está pensando aí na sua janta, no seu prato de comida, né, e a gente pensar, é interessante a gente pensar essa figura que Jesus usa, que a comida dele é fazer a vontade do Pai, é algo que lhe dá prazer, né, que renova suas forças, que dá energia, que sustenta, né, o que o move é fazer a vontade do Pai. E a Bíblia vai dizer que a gente tem que imitar Jesus, né, que a gente imitando Jesus, no amor dele por Deus, Pai, e no amor ao próximo, a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. Jesus vai, quando ele é perguntado, questionado pelos fariseus, quais são os mandamentos mais importantes da lei, né? Ele vai estar em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, vai mostrar pra gente que tá lá. Que ele vai dizer que os maiores mandamentos são você amar a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. E depois Jesus vai dizer mais tarde, os seus discípulos, que não é nem amar o próximo como a si mesmo, é amar o próximo como eu amei vocês, ele vai dizer. Então, o padrão aumenta. Quando Jesus vem, ele nos dá um exemplo, ele nos dá o Espírito Santo, que nos capacita, né, para tudo isso, porque nós não temos capacidade, forças. Nesse capítulo de Romanos, ele vai dizer nesse capítulo 8, se você puder depois ler, que o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia nas nossas fraquezas, intercede por nós, nas nossas orações, porque a gente não sabe como orar. Então, a gente tem tudo que a gente precisa da parte de Deus. Então, é isso que eu queria dizer para vocês nessa questão de que essa promessa é para os que amam a Deus. E por que eu pedi para você pensar numa pessoa que você admira, que você gosta, que você tem alguma característica que você queria ser como ela, né? Eu tenho uma pessoa, por exemplo, lá do meu trabalho, que ela tem várias características que eu admiro, né, que eu procuro imitar, mas ela é uma pessoa que ela sabe muito bem lidar com conflitos. E hoje eu tenho um problema muito grande com isso. Eu evito conflito a todo custo, né? E às vezes a gente precisa confrontar, na igreja a gente sabe que a gente precisa confrontar o pecado, né, a apatia, tanto nas nossas omissões, nos nossos atos, a gente precisa confrontar as pessoas às vezes para o bem delas, né? E é muito difícil às vezes para pessoas como eu que procuram evitar, que às vezes ficam sem saber como falar, como ser assertivo ali na hora de falar, sem ser desrespeitoso, mas deixando claro ali a mensagem, né, o que precisa ser dito. E essa pessoa, essa lá do meu trabalho, eu admiro ela nesse sentido. E eu pedi para você pensar na pessoa, porque é muito fácil, muitas vezes, a gente pensar em pessoas, em coisas concretas no nosso dia a dia, familiares, amigos, pessoas da igreja. E quando a gente pensa em Jesus, no Senhor Jesus, é mais difícil, né, imitem, sejam como o Senhor, e a gente não consegue, muitas vezes, levar isso para a nossa prática. Então, da mesma forma que você pensou nessa pessoa, pensou em características dela, em atos, eu queria propor que você também pensasse, eu sei que você já ouviu falar de Jesus, ou tem um relacionamento com ele, nós vivemos num país cristão, né, que as pessoas, pelo menos alguma coisa, elas sabem do Senhor Jesus, né, na Bíblia, no filme, de alguma coisa. Eu queria que você pensasse qual característica de Jesus você acha que você, nessa semana, nesses dias, você pode pensar, eu quero focar nisso, eu quero ser como Jesus nisso. Eu acho que essa questão, por exemplo, dos conflitos é uma coisa que também o Senhor Jesus, ele falava o que precisava ser dos fariseus, para os mestres lá da lei, para as pessoas, e ele falava com amor, né? Jesus, a Bíblia diz que ele é cheio de graça e de verdade. Então, ele falava que precisava ser dito para a salvação, para o bem das pessoas, para gerar arrependimento, para a salvação delas. Então, essa é uma característica. A gente vê, por exemplo, que quando a gente tem ali a oração do Pai Nosso, né, o relato dessa oração, que é um modelo para nós, os discípulos, antes disso, os discípulos pedem para Jesus, né, Senhor, ensina-nos a orar, porque provavelmente eles viam o Senhor conversar com o Pai e ficar ali horas, né, a Bíblia fala que Jesus se afastava das multidões para orar. Talvez foi uma coisa que eles pensaram, nossa, eu quero orar assim com o Senhor, eu quero amar os meus inimigos. Jesus, quando estava ali na cruz, ele disse, né, perdoa-lhes porque, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
ele fez a vontade do Pai até o fim. A gente conhece aquela oração que Jesus faz por 3 vezes, né, antes de ser entregue ele para ser crucificado. Ele pede, né, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e a minha. Então, tinha uma vontade ali, né, a paixão de Cristo, a crucificação é um mistério, a gente não sabe tudo que aconteceu ali, né, vai muito além do sofrimento físico, espiritual, uma comunhão de alguma forma é rompida ali enquanto Jesus está pagando pelos nossos pecados. Então, ele não queria passar por isso, né, por esse sofrimento, por essa separação do Pai. Mas ele foi vitorioso, ele venceu, ele ressuscitou e Deus foi glorificado, e graças a isso a gente tem a nossa salvação, né, o dom da salvação, da santificação e a possibilidade de estar com o Senhor Jesus, né, com Deus no reino eterno dele. Então, esse é o maior exemplo que a gente tem do amor a Deus e do amor ao próximo, que é no nosso Senhor Jesus. Então, nós temos que pensar naquilo que nós conhecemos do Senhor. A Bíblia é tão rica, se a gente for ler os evangelhos, e pedir a direção, né, do Espírito Santo para abrir os nossos olhos e a gente conseguir enxergar na nossa vida coisas concretas do que a gente precisa ser mais parecido com Jesus e focar, porque às vezes a gente fala em santidade, em justiça, bondade, mas são palavras muito abstratas ali que a gente não dizem nada. E a gente precisa realmente, pelo poder do Espírito Santo, ser transformados na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, ser revestido do novo homem. É um processo, mas que precisa a gente ver esses frutos, né? A Bíblia vai falar que tem uns que vão dar 30, outras 60, né? Uns vão frutificar mais e outros menos, mas todos que são filhos e filhas de Deus, eles vão ter esses frutos. Então, a gente pensou aqui que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o versículo 29 vai falar que são chamados segundo o seu propósito, e o versículo 29 vai explicar que esse propósito é justamente o que a gente falou aqui, a gente ser conformado à imagem do Senhor Jesus. É para isso que nós fomos chamados e predestinados. Então, a gente pensando nesse propósito, porque a gente pensa às vezes em tantas coisas, que eu fui chamado para ser próspero financeiramente, para ter vitórias na vida financeira, na vida profissional, para ter uma família, casar, ter filhos, e tudo isso são coisas boas, mas o nosso propósito principal, o nosso bem maior é realmente parecer com Jesus. A Bíblia diz que as pessoas que fizerem parte desse reino, que nós seremos como Jesus é, porque nós o veremos como ele é, e nós seremos como ele, nós seremos perfeitos como ele é. Hoje a gente está muito distante disso, a gente pode pensar, mas essa é o nosso objetivo, o nosso alvo, é a nossa herança, né? Então, essa passagem, é interessante a gente pensar nisso, porque a gente começa ali pela promessa, né? Que todas as coisas cooperam, então a gente se frustra porque as coisas ali naquele momento, muitas vezes, elas não parecem ser boas, né? Se você tem filhos, ou se você for lembrar da sua infância, muitas vezes os nossos pais, eles nos restringiam, nos aplicavam alguma disciplina, nos proibiam coisas, e eles falavam assim, olha, é pro seu bem. Mas naquele momento não parecia que era pro nosso bem, porque a gente não podia comer o que a gente queria, dormir a hora que a gente queria, brincar na hora que a gente queria, tinha que tomar um remédio, uma injeção, um vinho, comer coisas que a gente não gostava, e tudo isso era para o nosso bem, porque a gente não entendia naquele momento, né? Nem adiantava nossos pais quererem nos explicar, porque a gente não ia compreender, e eles estavam nos ensinando princípios, valores, para o nosso futuro, que era muito mais do que aquele momento presente, a gente tem um prazer ali, uma recompensa naquele momento. E com Deus é a mesma coisa, além da nossa salvação, da nossa santificação, do nosso caráter ser moldado, existe também a questão de a gente olhar para outras pessoas, às vezes o que a gente passa ajuda outras pessoas, porque o bem daqueles que amam a Deus é o bem do povo de Deus, né? Não sou só eu, individualmente, a gente é um povo, a gente é uma coletividade, né? Então a gente tem que pensar também nisso, que as coisas que nos acontecem, elas podem também abençoar outras pessoas. E a gente pensando nisso, fica mais fácil a gente descansar em Deus, encontrar consolo, encontrar paz nas nossas lutas.
E por isso eu pedi para você pensar em alguma coisa que você esteja passando, em alguma luta, alguma dificuldade que parece não ter solução. E talvez você já tenha orado a Deus aí por muito tempo, que as coisas não mudam. E tem um provérbio que diz assim, né? Que o mesmo sol que derrete a cera, ele endurece o barro. Então, o que isso quer dizer? Que às vezes não é importante tanto a circunstância que a gente está passando, mas a nossa reação, a nossa atitude diante daquilo, a gente olhar para Deus, para que Deus já fez, para quem Deus é, agradecer, pedir a intervenção dele, confiar nas promessas dele e ter paz nessas promessas que nós temos, né? Eu penso, por exemplo, em histórias que são bem conhecidas nossas, né? A história, duas histórias, por exemplo, a de José no Egito, que a gente pensa na providência de Deus, como quando ele foi vendido ali como escravo e depois ele foi governador do Egito, como que tudo aquilo contribuiu para o bem dele, para o bem da família dele, para o bem do povo e para glorificar a Deus. Então, o Antigo Testamento, às vezes, ele nos traz muitas histórias muito concretas do que Deus quer nos ensinar. Às vezes, no Novo Testamento, é mais difícil a gente enxergar algumas coisas, né? Elas estão lá, mas no Antigo Testamento é tudo bastante trabalhado, a questão material, a questão financeira, a questão de prosperidade, de conquista da terra. Isso é para nos ensinar que essas coisas, elas são símbolos de coisas espirituais, de coisas maiores, grandiosas. Mas fica mais fácil para a gente entender quando a gente pensa nessas histórias, né? E outra história bem conhecida é a história do faraó, né? Das pragas e de tudo aquilo do êxodo. E é engraçado não, é muito triste, né? Curioso que depois das 10 pragas, que o faraó a saírem, né, do Egito, ele muda de ideia, né? Mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu, Deus ter permitido isso dele, e era pra gente pensar assim, nossa, depois de tudo isso, gerou arrependimento, ele já tinha tudo ali, já tinha dado todas as chances que ele fez. E ele não se arrependeu, ele muda de ideia, ele vai atrás, ele manda os presentes para trás do povo, e Deus abre o mar vermelho, o povo passa, e o exército lá, egípcio fica lá, o mar se fecha e eles acabam morrendo ali na batalha. Mas não houve arrependimento. Então, essa mesma circunstância, a gente não sabe todas as pessoas, né? A Bíblia fala, inclusive, que alguns estrangeiros foram junto, né, com o povo de Israel, eles também se arrependeram, mas não é dito muito sobre isso. Mas a gente pode deduzir isso, né, que para algumas pessoas, sim, elas se arrependeram, elas creram, o poder de Deus ele manifestado, ele trouxe salvação para aquelas pessoas, mas para Faraó, o exército dele não. Então, tem essa expressão que às vezes é usada que Faraó endureceu o coração, e em alguns lugares diz que Deus endureceu o coração de Faraó, mas é por causa disso, porque a mesma coisa que para algumas pessoas ela traz arrependimento, traz salvação, para outras ela endurece mais ainda o coração, né? Para algumas pessoas você ser próspero, você estar bem, vai gerar gratidão, louvor a Deus, e para outras vai gerar orgulho, soberba, autossuficiência, a pessoa vai se afastar de Deus porque ela acha que ela vai conseguir tudo sozinha e não precisa de Deus porque tudo vai bem. Então eu queria, terminando já, que você pensasse nessas duas coisas, que você olhasse para a sua vida e agradecesse a Deus pelo que ele já fez e pedisse a Deus que tivesse essa direção de como que você pode ser mais parecido ou mais parecido com Jesus, agradar mais a Deus, fazer a vontade dele na sua vida. E certamente, enquanto a gente faz isso, porque essa palavra é para mim também, enquanto a gente faz isso, enquanto a gente busca conhecer mais a Deus, porque Deus é digno de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso amor, de toda a nossa vida. Quanto mais a gente conhecer a Deus, mais a gente vai amar a Deus, né? Porque com as pessoas nem sempre é assim. Às vezes a gente conhece a pessoa ali superficialmente, depois a gente vai conhecer melhor e ver que não era bem aquilo, que não era bem como a gente pensava, e o mesmo pode acontecer com as pessoas em relação a nós também, né? Mas com Deus não tem esse perigo de a gente conhecê-lo mais e a gente se decepcionar. Então, quanto mais a gente conhecê-lo pela Bíblia, pela oração, pelas pregações, e a gente mais vai amá-lo e ter alegria em fazer a vontade dele. Que você também consolasse seu coração sobre essa luta que você, ou essas lutas que você pode estar tendo, que você colocasse diante de Deus e tivesse a certeza que todas as coisas cooperam para o nosso bem, enquanto a gente está buscando amar mais a Deus e formar a nossa vida à imagem de Jesus. Então, eu queria deixar uma última palavra aqui do Salmo 37, versículos 4 e 5 para nós, e aí eu encerro.
Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Então, acho que essa palavra, ela diz justamente, resume que a gente entende, né, que a gente precisa primeiro alinhar o nosso coração, a nossa vontade, aos planos de Deus, daquilo que a gente conhece, que está na palavra dele. E a gente, fazendo isso, a gente se alegrando em Deus, a gente pode confiar o nosso caminho a Ele, e Ele vai conceder os desejos aí do nosso coração. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que Deus tenha falado com vocês, que Ele use essa palavra e que possa gerar frutos e me abençoar e a todos, como já me abençoou. Então, muito obrigada. Amém. Gente, alguém gostaria de fazer a oração final? Eu posso fazer, se não houver problema, eu posso fazer. Ok, Rony. Tudo bem, então. Posso começar já? Pode começar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por esses momentos que estamos aqui na Tua presença, que estivemos na Sua presença, pela Sua santíssima palavra que o Senhor falou tanto aos nossos corações, Pai. Agradeço porque cada dia que vivemos é uma chance que temos de conhecê-lo melhor e é uma chance que temos, meu Pai, de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, Pai. Peço, Deus, que o Senhor perdoe pelas nossas falhas, por tudo aquilo que nós fizemos, falamos, pensamos de errado, Pai, por tudo aquilo que muitas vezes nós fazemos achando que vai ser uma coisa boa, mas aquilo não está de acordo com a sua vontade e nós acabamos, meu Deus, deslizando, meu Deus, para fora do caminho, Pai. Peço, Jesus, que o Senhor venha com intervenção sobrenatural na vida de todas as pessoas que fizeram pedido de oração aqui e de todas as pessoas que foram citadas nesses pedidos de oração. Que o Senhor toque em nome do Senhor Jesus Cristo na saúde, na vida financeira, no coração, Pai, para que essas pessoas possam conhecer e prosseguir em Te conhecer. Peço também, Jesus, pelas vidas, Jesus, das pessoas que sofrem, meu Deus, com os desastres naturais. Peço que o Senhor venha também na vida de cada família, de cada uma das pessoas que esteve e está ou estará presente nesse culto, depois no online, ou, meu Deus, ou na versão gravada. Pai, peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua presença continue conosco e que esse culto, Pai, fale, meu Deus, diretamente no coração das pessoas. Peço também, Jesus, que esse projeto continue, que esse projeto seja sempre direcionado pela sua vontade, desde o começo até o final, Pai, desde os preparatórios ao longo da semana até a execução, meu Deus, do culto. Peço, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, fique conosco, livra a todos que estão aqui, todos os familiares de todos que estão aqui, de todo mal, e envia, Pai, saúde e chances, Pai, oportunidades para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, que possamos focar naquilo que o Senhor deseja que nós foquemos e naquela característica, Pai, que mais precisamos melhorar para sermos parecidos com o Senhor. Meu Deus, peço também que o Senhor fique conosco, Pai, e que essa semana, esse resto de semana seja uma bênção, bem como também os próximos cultos. E peço, Pai, que o Senhor esteja conosco. Agradeço por tudo que o Senhor fez até aqui, Pai, por tudo que o Senhor fará, mas especialmente pelo seu sacrifício, do seu Filho amado, que o Senhor, meu Deus, deu naquela cruz por nós. E agradeço porque o Senhor, meu Deus, mesmo sabendo que seríamos falhos, o Senhor, meu Deus, nos deu a chance de estarmos vivos e de adorar ao seu santo nome. Agradeço por esse culto e peço que o Senhor abençoe a cada um, Pai, naquilo que nós mais precisamos. Fala, meu Deus, e faz, meu Deus, por favor, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. E que o seu nome seja louvado sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Amém. 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 Então, agora... vamos para mais um louvor. Rony, você preparou 2 louvores hoje pra gente ou só um? Preparei. Então ok. Então vamos agora, gente, para um louvor final. Bom, eu havia preparado um, mas conforme a Carol foi falando que Deus estava direcionando, Deus mudou o roteiro aqui, mas vai dar tudo certo, glória a Deus. Jardim, tua humildade colocou
pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou o jardim em mim. Em troca do amor eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Jesus e ser achado nele. Amém, graças a Deus. Amém. Amém. Agora vamos aí com a bênção apostólica. Tio Clodo, com você. Vamos lá então. Que a graça do nosso Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós e todos aqueles que amam a vinda de Cristo, digam amém. 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 Gente, primeiramente quero agradecer a presença de todos. Foi muito edificante o culto e já vou me despedindo aqui, né, daqueles que irão assistir o culto gravado. Que Deus abençoe a todos vocês.